Para mim, conhecer um lugar novo é basicamente também ir atrás das livrarias desse lugar, e foi o que aconteceu recentemente na minha última viagem. Passei alguns dias em Miami, conheci algumas livrarias legais e vou compartilhá-las com vocês neste vídeo. Este vídeo é mais um para a série que a gente tem aqui no canal chamada Livrarias pelo Mundo, um nome muito original, em que eu basicamente mostro para vocês livrarias que eu conheci por aí, porque, como eu disse, conhecer um lugar novo para mim equivale a conhecer as livrarias também desse lugar, eu sempre vou atrás. E eu tinha certa dificuldade de encontrar esse tipo de vídeo no YouTube, com meio que um roteirinho, dando dicas, sabe, do que ver junto. Então, resolvi fazer eu mesma. Já temos por aqui, vou deixar a playlist linkada, eu não lembro o lado, aqui, é aqui eu acho, Vou deixar a playlist, ai não sei, enfim, está aqui linkada em algum lugar. A playlist, já temos Paris, Nova York, São Paulo, Florença, Amsterdã e agora Miami. E depois que a gente conversar sobre as livrarias e eu mostrar algumas filmagens belíssimas, não mérito meu, as filmagens belíssimas e sim das livrarias maravilhosas mesmo, a gente fala também sobre o que eu comprei por lá. Pois bem, visitei 4 livrarias em Miami e vamos começar pela mais tradicional de todas nos Estados Unidos, que é a Barnes & Noble. Lá no Timóteo vai ter que pegar o livro. Pra quem passar roupa pra mim. Vai que cola. A Barnes & Noble é uma livraria de rede nos Estados Unidos, então nas principais cidades de lá você com certeza encontrará pelo menos uma unidade dessa livraria. Seguinte, há alguns anos eu não achava a Barnes & Noble lá essas coisas não. Eu acho que aqui a gente pode fazer meio que uma analogia com a Saraiva. A Saraiva, em certo momento, nossa, eu lembro que eu amava, conseguia conversar com os livreiros que me recomendavam coisas, tinha muito livro, mas isso é lá para 2010, eu diria. Mas aí, eu diria que ali para 2015 a coisa começou a degringolar bastante em relação à Saraiva. Então eu lembro de ir à livraria, pedir ajuda por certos livros de autores muito famosos e os livreiros, que bom, não eram livreiros, né, não sabiam muito bem do que eu estava falando. Eu sinto que ficou muito com aquele aspecto puramente comercial, que não é algo que a gente costuma procurar quando vamos a uma livraria física. E a Barnes & Noble, eu sentia que era meio que nesse caminho, mas recentemente mudou bastante, ficou parecendo muito mais uma livraria dessas de bairro, sabe, que tem uma curadoria, ainda não é algo como se fosse uma livraria independente, mas acabou se tornando um espaço que eu faço questão de visitar em toda cidade que eu vou, e tem uma. E eu gostei bastante da de Miami. 2 dos livros que eu comprei, vou mostrar pra vocês, eu encontrei lá, inclusive, porque é uma livraria de rede, né? Eles têm muita verba, então costumam ser espaços bem grandes, e a de Miami é grande. É legal também que você encontra algo além dos livros, mas os livros têm protagonismo. Então, lá no caso da Barnes & Noble, tem um café que, honestamente, não experimentei, não fui lá comer nada, mas tinha bastante gente lá e tinha uma seção ótima ao lado dos livros de Lego, quebra-cabeça, amei aquela parte. E achei um espaço bem gostoso, só queria ter visto algumas poltronas, talvez a mais espalhadas pelo lugar, mas gostei bastante. E a Barnes & Noble fica no bairro Coral Gables, que é, inclusive, o bairro onde fica a minha livraria favorita de Miami, a Books & Books. E aí já fica a dica de roteiro. Se você for a Coral Gables, e se você for visitar Miami, você provavelmente vai parar em Coral Gables. Particularmente, foi um dos bairros que eu mais gostei de conhecer lá, andei bastante por ali, achei uma delícia. E aí já fica a primeira dica de roteiro. Se quiser conhecer essas livrarias,
dá super para emendar uma na outra, porque elas ficam muito perto, coisa de 300, 400 metros, eu diria, uma da outra. Então, o que eu fiz, aliás, da primeira vez, porque eu acabei voltando outra vez nas duas livrarias, a galera que acompanha esta série no canal sabe que eu costumo voltar nas livrarias algumas vezes ao longo da viagem, mas, pois bem, eu fui primeiro a Barnes Noble e depois fui a Books and Books, que, como eu falei, virou a minha livraria favorita de Miami. Gostei muito, 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 especialmente dessa unidade de Coral Gables, porque eles têm uma em Coconut Grove, acho que é uma parte bem legal da cidade também, e também tem uma no aeroporto internacional de Miami. A do aeroporto é bom, uma livraria de aeroporto, eles até se esforçaram para fazer um negócio que tem essa carinha, sabe, de mais personalizado, não é uma livraria que você entra e pá, vários best-sellers, aquela coisa autoajuda, nada contra, inclusive tenho amigos que leem. Ai, meu Deus. Acho que amantes de literatura entenderão que aquelas livrarias de aeroporto costumam ser meio broxantes, né? Porque são sempre os mesmos livros que estão ali em destaque, mas na Books and Books eles tentaram fazer algo diferente. E a de Coconut Grove é legal também, mas a de Coral Gables, nossa, ganhou o meu coração, tanto que eu fiz questão de voltar um dia lá para passar boa parte de, assim, eu ia falar boa parte de uma tarde, mas foi fim da manhã e fiquei até o meio da tarde. Eu publiquei isso num vlog que saiu no meu outro canal. Sim, eu tenho um outro canal, caso você não saiba. O link estará aqui em algum lugar e também na descrição. Eu fiz um vlog mostrando este dia, então clique aí, aqui ou na descrição, caso você tenha interesse em ver. Mas, nossa, é um ambiente muito gostoso, porque tem esse café, então, também dentro da livraria. Só que, e aí, vale até uma discussão pra gente sobre essa questão de livrarias, porque eu sinto que em muitas das livrarias que eu visito fora do país, geralmente tem essa coisa do café, e isso me parece um esforço para tornar esse empreendimento, porque, bom, uma livraria não é ONG, né? Precisa dar dinheiro, algo mais sustentável e também atrair pessoas para ali que não necessariamente iriam por conta dos livros. Então, tanto o café da Barnes Noble quanto o da Books and Books estava cheio. Eu dei sorte de, assim, de entrar e aí saiu uma pessoa e eu já entrei ali, mas tinha uma parte de fora, assim, tinha bastante gente nas mesas de fora, só que eu não queria ficar nas mesas de fora porque estava ameaçando chover e realmente choveu bastante, então eu tentei pegar uma mesa lá dentro, mas o tempo inteiro que eu tava sentada ali eu vi gente dando uma olhadinha pra ver se surgia alguma mesa, e é isso, você vê as pessoas aí vão esperar a mesa, não tem mesa, elas vão dar uma voltinha na livraria e aí podem ser que elas nem chegaram ali por conta dos livros em si, mas acabaram esbarrando neles porque, né, uma livraria. Mas como assim, Paloma? Elas vão numa livraria e não vão por conta dos livros. O que acontece? Esse café tem uma parte dele no comecinho da livraria que você já vê, e aí você já pode fazer uns pedidos ali de bebidas, por exemplo, e aí você já vê mesas também, vê que tem gente ali, então já fica, vou entrar aqui para pegar alguma coisa. E o ambiente do café mesmo, que é dentro da livraria, nossa, é muito gostosinho, e a comida é uma delícia, juro. Eu até já sentei lá e aí eu fiquei, putz, já nessa ideia, né, de almoçar por ali, porque eu queria ficar um tempo escrevendo, lendo algumas coisas, etc. Mas já fiquei, pagar não sei quantos $1000 aqui nessa comida que nem vai ser boa, porque, sei lá, café de livraria eu não tenho muita ideia de que eu pedi uma comida aqui e vai ser maravilhosa. Primeiro, tinha muitas opções, muita gente ali tava comendo, almoçando mesmo. Eu pedi um queijo quente com adicional de frango e uma salada, que, sério, estava divino. Eu pedi um chocolate quente que estava muito bom também, e um bolo de chocolate que, minha gente, vocês não têm a menor noção do quão bom estava aquilo. Eu iria para aquele ambiente, tudo bem, né, que eu sou suspeita para falar porque eu amo livro, mas eu iria fácil para lá só para comer o bolo, por exemplo. E eu vi uma galera ali que estava fazendo questão de trabalho, sabe? E eu super vejo eles levantando e, tô aqui, deixa eu dar uma olhadinha, já tô aqui, né, deixa eu dar uma olhadinha nesses livros aqui. E eu acho muito legal esses esforços para fazer com que as livrarias sejam ambientes mais movimentados mesmo, porque ainda mais com concorrência de Amazon e coisas do tipo, eu acho que a gente tem que fazer esses espaços físicos serem mais atrativos, porque você vai comprar um livro lá
provavelmente vai ser mais caro do que se você for comprar na Amazon, então você fica até, se não tiver nada no lugar de atrativo, você fica, pra que eu vou lá? Mas não, o ambiente muitíssimo agradável, eu amei demais, a curadoria é excelente, você vê, dá muito, acho que, de novo, os amantes de literatura percebem isso, assim, quando a livraria foi feita por alguém que realmente ama livros, e fica a dica, lá tem uns souvenirs maravilhosos, lembrancinhas aí pra você levar. Eu vou colocar um take aí de um boné meu que eu amei e comprei justamente lá, muita coisa legal. E se você tiver com tempo corrido em Miami, mas quiser visitar alguma livraria, eu acho que vale muito a pena fazer esse combo aí de Coral Gables, Barnes Noble e depois Books and Books, e se possível, como pelo menos o bolo de chocolate, acho que é Velvet Chocolate de lá. Gente, sério, vão por mim, que delícia. Agora, bora então para os livros que comprei. Começando pelo que eu comprei na Barnes Noble. Comprei 2 livros lá. E, seguinte, na Barnes Noble, bom, como são espaços muito grandes, é mais fácil você achar algumas coisas que são mais nichadas, geralmente por lá, porque eles têm muito mais espaço para ter livros. E aí, como eu achei, inclusive já tinha até dado uma olhada no site, eu imaginei que eu não encontraria estes 2 livros na Books and Books, porque eu daria preferência para comprar lá, toda a questão de livraria independente, etc. Eu comprei na Barnes Noble mesmo. E comecemos por um livro que, bom, foi meio que temático com a viagem. Este aqui é o String Theory, e aqui na capa nós temos David Foster Wallace on Tennis. E eu digo que foi temática porque nós fomos para Miami para ver o Miami Open, que é um torneio de tênis bastante famoso. Se possível, quando eu vou comprar um livro em viagem, eu acho legal que ele tenha algo que me remeta àquela viagem. E aqui, nossa, eu sempre vou lembrar do Miami Open quando eu olhar para este livro. E, bom, pode parecer um pouco chato, né? Um livro sobre tênis. Mas, primeiro, ouvi uma recomendação muito boa sobre este livro. E, segundo, eu vi uma entrevista recentemente não, já faz uns bons meses, do Seal, o cantor, pro Andy Roddick, que é um jogador de tênis, ganhou o Grand Slam, que é o nível de torneio mais prestigiado do tênis, etc. Ele tem um canal maravilhoso aqui no YouTube, onde ele hospeda o podcast dele, tem no Spotify também, mas enfim, eu acabo sempre vendo no YouTube, porque eu gosto dessa parte do vídeo no podcast dele. E ele fez um episódio com o Seal, que além de um cantor maravilhoso, é também um grande fã de tênis. E eu acho que o tênis tem um pouco meio que de arte envolvida, sabe? Eu acho que essa coisa do esporte que requer muita técnica para depois você conseguir meio que se expressar, sabe? Em quadra, nossa senhora. Mas isso é mais ou menos o que o Seal fala. Ele diz que consegue enxergar muitos elos entre a prática dele como cantor, principalmente em shows, na hora de performar, e o que ele imagina que os jogadores façam na quadra. Porque antes de você poder fazer os movimentos ali livremente, responder ao que vem ali na pressão, você tem que treinar muita técnica. E ele fala uma frase que eu acho que a técnica... Como é que é? Peraí que eu vou ver. Fui até procurar porque eu tinha anotado aqui para falar de forma mais fiel, mas é algo como... Vou traduzir aqui da minha cabeça. A técnica só existe para impedir o corpo de interferir na livre expressão, é isso, na livre expressão da alma. Eu acho isso tão bonito, e você consegue ver isso em alguns jogadores, como por exemplo, eu imagino muito Federer, o Alcaraz meio que vivendo por isso, sabe? Gostei muito dessa frase, e aí eu comecei a pensar, eu gosto muito de ficar imaginando, chique, sou maratonista, e eu penso muito sobre relação entre esporte e vida mesmo. E aí, bom, aqui nós temos um escritor super renomado falando de tênis, e aí eu imaginei que pudesse ter algo a ver com isso, sabe, de levar o que ele vê em quadra para a arte. Aqui a gente tem, inclusive, um artigo em que o tema é o Federer, que é o que eu tô mais curiosa, porque eu sou muito fã do Federer. Quando ele se aposentou, nossa senhora, mas caiu uma lagriminha, não vou negar. Então tô bem curiosa para saber o que eu vou encontrar aqui, porque este livro me foi muito bem recomendado, mas eu procurei não saber tanto sobre o que tinha aqui. Quero ser
pega desprevenida, então veremos. Fora que, ai, essa edição, que linda, né? Amei. E também na Barnes Noble eu finalmente consegui pôr as minhas mãos nisso aqui. Ai, sério, muito feliz! Este é o Glass Town, The Imaginary World of the Brontes, e aí as irmãs Brontë, no caso. Então, é um quadrinho da Isabel Greenberg, baseado nas irmãs Brontë. Amo as irmãs Brontë, principalmente a Anne e a Emily. A Charlotte, eu confesso que eu não sou maior fã de Jane Eyre, mas respeito. E eu sou muito fã da Isabel Greenberg. Eu já li 2 quadrinhos dela, um inclusive foi mais recente, mas primeiramente foi o Encyclopedia of Early Earth, e li também o As 100 Noites de Hero, mais recentemente. Amei os 2, muito, nossa, maravilhosos. E eu sabia que ela tinha um quadrinho que tinha como base as irmãs Brontë. Aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler isso. Só que o que acontece? Aqui no Brasil a gente só tem traduzido As 100 Noites de Hero. E aí esse tá bem fácil de encontrar, vez ou outra surge até mesmo promoções, mas o Encyclopedia of Early Earth a gente não tem. Eu ganhei de presente de uma pessoa queridíssima e conhecida da galera aqui do canal, que é a Lúcia. E eu queria muito esse, só que não tem traduzido, então é caríssimo. Eu ficava de olho na Amazon, mas nada de vir uma promoção legal. Eu sabia que ia rolar essa viagem, falei, tá, vou esperar e comprar lá. E eu comprei. Só estou chateada porque peguei aqui para mostrar para vocês. Só estou chateada porque, olha isso. O formato do As 100 Noites de Hero, que eu também tenho a edição gringa, é exatamente este aqui. Eu não peguei agora porque tá lá no quarto, digníssimo. Está lendo. Então, olhem só. E aí tem este aqui, neste formatinho, que é diferente dos outros. Fresca pra caramba, né? Fresca pra caramba, eu sei. Mas, ai, confesso que fiquei um pouco chateada com isso. Mas o que importa é que eu finalmente tenho isso aqui. E olha, acho que eu vou arrumar um jeito de ler em breve. Eu sei que tem mais um quadrinho da Isabel Greenberg, mas me parece ser bem curtinho e me parece ser o menos bom, vamos colocar assim, de todos os trabalhos dela, mas, nossa, mal vejo a hora de ela lançar alguma coisa nova, porque, sério, uma das minhas quadrinistas favoritas, com certeza. E eu sei que esse quadrinho aborda muito a questão da criatividade, porque as irmãs Brontë, caso você não conheça, nossa, irmãs que, meu Deus do céu, o que tinha naquela família, porque foram irmãs que escreveram obras que perduram até os dias de hoje. Então, por exemplo, o Morro dos Ventos Uivantes, Jane Eyre, A Inquilina de Wildfell Hall. Aqui nós temos resenha para o A Inquilina, inclusive, links estarão aqui na descrição. E queria ver como é que a Isabel vai abordar isso aqui, porque, nossa, eu adoro as ideias dela. Eu acho que ela sempre vem com umas soluções meio criativas para alguns problemas criativos. Nossa, a frase ficou horrível, né? Mas, enfim, curiosíssima para ler isso aqui e feliz demais que finalmente veio para minha estante. E aí, na Books and Books, comprei um livro que eu sabia que muito provavelmente encontraria lá, porque é um livro que fez bastante sucesso e fala de James, do Percival Everett. Eu acho que, inclusive, este livro está prestes a ser lançado aqui no Brasil pela Todavia. Se tiver algum link de pré-venda, eu deixo aqui na descrição para vocês. Mas, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos uma história protagonizada pelo Jim, que é um personagem de As Aventuras de Huckleberry Finn, livro que, meu Deus, eu amo. Nossa, delícia demais aquele livro, adoro. O Jim é um personagem maravilhoso. E aqui a gente vê meio que a história pelo ponto de vista do Jim. Então, tô bem curiosa para ver como é que o Percival Everett vai fazer isso. O Percival Everett, nossa, escrita maravilhosa, tem um humor ácido que eu adoro. E esse livro aqui bombou muito. Eu li uma entrevista excelente, eu acho que foi para The New Yorker, em que o Percival Everett falava justamente mais sobre James. Nossa, e aí quando eu li aquilo, eu fiquei, meu Deus, ok, eu já estava convencida a ler este livro, mas agora eu tô 100% convencida, preciso agora. E aí já sabia que nessa viagem eu compraria este livro. E agora ele está aqui, perigando para furar a fila. E comprei apenas 3 livros. Eu fiz as aspas com 3. Apenas 3 livros, porque estou sendo uma boa menina e estou seguindo a minha regra de poder comprar um livro somente após ter lido 4. E aí eu li 12, estava para terminar o 13º livro. E aí então podia comprar só 3 livros, mas olha, não vou negar.
deu vontade de comprar umas outras coisas, mas fui uma boa menina, deu tudo certo, estou muito feliz com as novas aquisições que entraram para a estante. E me contem aqui se vocês conhecem mais alguma livraria legal de Miami. Eu sei que tem algumas mais na região ali de Palm Beach, mas a gente acabou ficando mais Miami e na parte sul de Miami, ali Key Largo, Key West. Então essas acabaram sendo as livrarias que eu conheci, mas se tiverem mais dicas pela região, por favor, deixem aqui nos comentários para deixar este vídeo mais completo para o pessoal que veio buscar as dicas. E se você quiser ver algum desses em breve aqui no canal, deixa um comentário aqui também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos!